Olá, então eu sou a Suelen Freitas Gabarrão Peralta, eu sou mestranda do Programa de Educação da Universidade Tuiuti do Paraná, professora da Rede de Ensino de Araucária, e esse presente trabalho ele foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, da CAPES do Brasil. Então, o título do meu trabalho é Das Teorias Não Críticas às Teorias Crítico-Reprodutivistas, até a Pedagogia Histórico-Crítica, o lugar que ocupa o livro Escola e Democracia. Então, esse trabalho é uma parte da minha pesquisa de mestrado, ao qual eu falo sobre a pedagogia histórico-crítica numa rede de ensino aqui do Brasil, de Araucária, e essa aqui é uma parte que eu considero substancial para o meu trabalho, que é a gente entender da onde que surgiu a pedagogia histórico-crítica. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela apareceu, primeiramente, lá na década de 1980, a partir desse livro, do Escola e Democracia, não bem a partir desse livro. O professor Demerval Saviani, ele proferiu uma palestra ali no final dos anos 1970, e essa palestra ela causou um pouco de furor, né, entre ali o meio acadêmico, entre os professores, os educadores. E aí, depois dessa palestra, ela foi transcrita, ela virou um artigo de uma revista e posteriormente surgiu esse livro. Então, né, esse livro ele é composto por 3 capítulos principais e esses 3 capítulos eles são sobre essas palestras proferidas e sobre essa ideia que ele vinha delineando e o que ia, né, o que ele esperava enquanto educação. Então, ainda, né, ele trazia discussões, né, que a gente pode até considerar uma denúncia às práticas antidemocráticas que incidiam no cotidiano escolar. Então, ele trazia essas questões vindas dos períodos que aqui no Brasil a gente estava vivendo na educação, que é ali, por isso, né, que a gente diz, né, da escola tradicional, a escola nova, e nesse período ali, nos anos 80, a escola tecnicista, né, o período da educação tecnicista que a gente tinha aqui no Brasil. Então, aqui, né, esse é o professor Demerval Saviani, e eu trago aqui que ele apresenta no terceiro capítulo desse livro, ali, o delinear dessa concepção pedagógica. Porque nos 2 primeiros capítulos, ele vem trazendo o problema que ele via. Tanto que no primeiro, ele trata, né, como o problema da educação e da marginalidade, porque ele traz dados de que mais de 70% dos estudantes que estavam no ensino fundamental, eles não eram alfabetizados. Então, aquilo inquietava. E quais eram as atitudes que deveriam ser tomadas para sanar esse problema? E ele estava vendo que o momento que estava acontecendo, que era o da escola nova, que ela já estava ali, ela teve o seu ápice e ela estava ali bem enfraquecida no início dos anos 70, e depois mesmo com o tecnicismo, que esse problema ele não estava sendo resolvido, que por mais que a escola nova ela tivesse uma perspectiva de que os estudantes eles teriam maior inclusão acerca dos bancos escolares e eles seriam melhor orientados e vistos, mas isso acontecia somente para aqueles que tinham melhores condições. Então, essa pedagogia dele, ela vem para abraçar os filhos da classe trabalhadora, os menos favorecidos, para que eles também tivessem uma educação de qualidade. Então, ela emerge, né, como teoria pedagógica contra-hegemônica no final dos anos 1970, em discussões que ele tinha enquanto professor com os alunos que ele tinha no curso de doutorado da educação. Então, e ainda a gente não pode esquecer que nesse momento dos anos 1970, no Brasil a gente estava vivendo o período ditatorial. Então, a educação ela tinha um outro viés, né? Então, era também muito complicado você pegar e pensar coisas ali para uma educação em massa nesse momento, mas mesmo assim ele delineava e ele mostrava sua indignação perante o que acontecia na educação e como que ele queria que aquilo fosse modificado. Então, como eu disse, né,
O Brasil estava ali, né, vivendo um golpe civil-militar, que começou em abril de 1964, e ele terminou ali em meados de 1984. Então, nesse período ali, precisamente ali em 1979, ali final dos anos 1970, Saviano ele dava aulas para os, né, no curso de educação, para os doutorandos em educação, e ali mostrando as suas inquietudes perante esse momento da educação que ele estava vivendo e os momentos anteriores que ainda traziam resquícios para esse momento ao qual ele estava ali, né, no final de 1970, ele foi delineando o que ele considerava ser pertinente para a educação. Então é aí que vai surgindo os primeiros esboços, as discussões e os escritos sobre o que viria mais tarde ser a pedagogia histórico-crítica. Então, assim, em 1983, ele publica a primeira edição do livro Escola e Democracia, mas a palestra proferida por ele, que lançou a semente do que seria o livro, foi ali, né, em 79, 80. Aí depois eles transcreveram essas palestras e compilaram todas nesse livro. E daí ali ele vem trazendo, né, ele vem delineando o que ele considera importante e substancial para que a educação brasileira ela venha nessa totalidade e ela traga sentido não só para aquele estudante que ele tenha uma melhor condição, mas que ela também traga sentido e ela se faça presente em todos os estudantes, principalmente para os filhos da classe trabalhadora, porque Saviani, ele veio, né, ele bebeu nesse momento, quando ele estava ali, que ele delineou a pedagogia histórico-crítica, ele bebeu, né, do marxismo, ele veio, né, da teoria política de Marx, então ele trouxe isso, tanto que primeiro os escritos dele já não surgiram com o nome de pedagogia histórico-crítica, veio primeiro como pedagogia revolucionária, ali pedagogia dialética, até mesmo uma pedagogia marxista, eram as discussões que eles tinham de como que ia se chamar, e daí para depois chegar nisso, na pedagogia histórico-crítica, e o que ali era se esperado, né, disso. Então, também para a gente entender como que ele chegou em todos esses momentos, na educação brasileira, no início dos anos 1930, a gente viveu um período denominado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, foram 26 educadores que se reuniram, escreveram um documento, porque eles achavam pertinentes da educação. Então, foi um momento também, a gente pode até dizer, revolucionário e visionário da educação, porque eles delineavam o que eles entendiam de que era progressor, o que eles imaginavam que seria bom para a educação. Só que esse movimento, até mesmo na visão do próprio Saviani, ele foi se perdendo com o tempo. E os 26 educadores que se reuniram para escrever esse documento e para que depois essas práticas elas fossem levadas até os bancos escolares, foram se perdendo no que era considerado educação. E essa parte de que posteriormente Saviani debate, de que é uma educação para todos, uma educação que realmente os pioneiros diziam, né, uma educação laica, gratuita, para todos, pública, ele via que não acontecia. Então, isso era uma das maiores inquietações que ele tinha perante esses documentos educacionais que o Brasil tinha. Então, é por isso que a gente considera importante também, e eu considero importante na minha pesquisa, para que a gente possa entender qual foi a base também de surgimento da pedagogia histórico-crítica, que não foi somente o marxismo, mas que também foi esse espaço de que acontecia no Brasil, esse espaço de lutas e movimentos. Então, assim, houve um movimento, um momento em que a educação parecia que ela estava sendo pensada para todos, que é isso que o Manifesto dos Pioneiros traz, porque a gente estava vindo de uma educação tradicional, de uma educação jesuítica, de uma educação europeizada, de uma educação vindo mesmo para uma burguesia. E esse momento eles estavam discutindo de que era uma educação para todos, mas que infelizmente ela não foi para todos, ela continuou enraizada nesses princípios
e nos pormenores que as outras correntes pedagógicas estavam trazendo, e principalmente nas ideias estrangeiras. Então, isso também era uma coisa que inquietava o Saviani, que ele queria algo realmente nosso, realmente do Brasil. Então, o Manifesto dos Pioneiros, ele bebeu uma parte, ou até mesmo grande parte, existem estudiosos que dizem, sobre os escritos que John Dewey já desenvolvia lá já em 1900, 1910, livros que aqui no Brasil foram traduzidos por Anísio Teixeira, e que eles pegaram muitas coisas dali. Então, Saviani queria uma pedagogia que fosse extremamente brasileira, pensado nas classes que existiam no Brasil, nas crianças que existiam aqui, nos filhos da classe trabalhadora, nessa população que existia aqui. Então, nesse contexto, é assim que surge a pedagogia histórico-crítica. Algo tão importante e de um professor tão importante que ainda está vivo e continua produzindo e, né, atualizando, porque, como ele mesmo diz, a pedagogia histórico-crítica é uma pedagogia coletiva. Ela não está acabada e ela também nunca estará, porque sempre terão espaços e tempos diferentes e a gente sempre tem que estar aberto para que a gente possa atualizá-la, para que a gente possa não perdê-la com as coisas, esse movimento normal do mundo e da humanidade. Então, eu deixo aqui uma frase, né, do próprio Demerval Saviani, que o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. É isso que a gente acredita enquanto educação, é isso que a gente acredita enquanto pedagogia histórico-crítica e enquanto professores que abraçam essa ideia. Então, aqui sou eu, num congresso que eu fui esse ano e que eu tive o prazer de tirar uma foto com ele, de conhecê-lo pessoalmente, né? Então, aqui está o meu muito obrigada, está o meu e-mail, meu contato, para quem quiser conversar, a gente quiser saber sobre um pouco mais sobre essa nossa pedagogia, esse estudo que eu desenvolvo. Então é isso, gente, meu muito obrigada e até mais.